Vamos fazer mais algumas, tá? Então, eu quero resolver essa equação, x ao quadrado menos 9. É o tipo de equação onde o x está em apenas um termo. Você tenta deixar o x sozinho. Vamos tirar o 9 daqui. O contrário de subtrair 9 é somar 9. O contrário de elevar ao quadrado é extrair raiz quadrada. Raiz quadrada de x ao quadrado é módulo de x. Raiz quadrada de 9 é igual a 3. Se o x está dentro do módulo, então o x vai ser menos 3 ou vai ser mais 3. É muito rápido, né, gente? Resolve-se num minuto. Solução menos 3 e mais 3. Muito fácil, muito fácil. Próxima. Também é do tipo que a gente resolve deixando o x sozinho. Então, contrário de subtrair 16, somar 16. Contrário de elevar ao quadrado, extrair raiz quadrada. Qual a raiz quadrada de x ao quadrado? Módulo de x. Qual a raiz quadrada de 16? 4. Então, se o x está dentro do módulo, é porque ali pode aparecer um número positivo ou negativo. Então, x' é menos 4 ou mais 4. Qual é a solução? Menos 4 e mais 4. Certo? Não era isso que eu queria. Não era isso que eu queria. Agora deu certo. Nessa letra E, também vou deixar o x sozinho. Contrário de subtrair 64 é somar 64. Contrário de elevar ao quadrado, extrair raiz quadrada. A raiz quadrada de x ao quadrado é módulo de x. A raiz quadrada de 64 é 8. Se eu tenho uma equação onde o x está dentro do módulo, então, no lugar desse x, eu posso colocar um número negativo, que é o menos 8, ou posso colocar um positivo. Portanto, a solução, menos 8 e mais 8. Mais uma. Vamos também deixar o x ao quadrado sozinho, né? Contrário de subtrair 81 é somar 81. Contrário de elevar ao quadrado, extrair raiz quadrada. Qual é a raiz quadrada de x ao quadrado? Módulo de x. Qual a raiz de 81? 9. Se eu tenho uma equação onde o x está dentro do módulo, então é a regra do... É descobrir quantos pulinhos o coelhinho vai dar, né? Tem um coelhinho que está lá em algum lugar e ele dá 9 pulinhos. Onde ele está? Ou ele está no menos 9, ou ele está no mais 9. Portanto, a solução é menos 9 ou mais 9, tá? Agora, deixa eu passar uma aqui para vocês, que é um pouquinho diferente. F, G, deixa eu colocar aqui, mais 81 igual a 0. Então, essa parece que é do mesmo jeito, e é, só que vai ser diferente, quer ver? Eu também vou deixar o x sozinho, então passo 81 para o outro lado. Contrário de somar 81, subtrair 81. Contrário de elevar ao quadrado, extrair a raiz quadrada. Qual a raiz quadrada de x ao quadrado? Módulo de x. E agora, qual é a raiz quadrada de menos 81? Isso aqui não pertence ao conjunto dos números reais. Então, se não pertence ao conjunto dos números reais, não tem solução. O que a gente escreve? Solução vazia. Esse tipo de equação não tem solução, ok? Então, deixa eu passar mais uma aqui só para fixar. G. Não é A, não. É H.
GH. Então, em vez de 81, eu vou colocar 25. 25. Então, também vou deixar o x sozinho. Então, x ao quadrado é igual... Qual é o contrário de somar 25? Subtrair 25. Qual é o contrário de elevar ao quadrado? Extrair a raiz quadrada dos dois lados. Qual a raiz de x ao quadrado? Módulo de x. Qual a raiz de menos 25? Isso aqui não existe no conjunto dos números reais. Então, acabou, a solução é o conjunto vazio. O conjunto vazio você pode escrever assim, com essa bolinha cortada, ou abre chaves e não põe nada dentro. Isso aqui é conjunto vazio, tá? Vamos mais um e vamos finalizar nossa aula, tá? Então, também aqui eu vou deixar o x sozinho. Contrário de somar 9, subtrair 9. Contrário de elevar ao quadrado, extrair a raiz quadrada. Qual a raiz quadrada de x ao quadrado? Módulo de x. Qual a raiz quadrada de menos 9? Não existe raiz quadrada de número negativo. Então, não existe raiz quadrada de número negativo dentro do conjunto dos números reais, tá? Então, não existe raiz quadrada de número negativo, então a solução é um conjunto vazio. E aí, se eu aparecesse com J, se eu aparecesse com uma questão assim, menos 10, por exemplo, menos 10. X ao quadrado menos 10 é igual a zero. Vamos deixar o x sozinho, passo 10 para o outro lado. Contrário de subtrair 10, somar 10. Contrário de elevar ao quadrado, extrair raiz quadrada dos dois lados, tá? Qual a raiz quadrada de x ao quadrado? Módulo de x. E qual a raiz quadrada de 10? Pessoal, raiz quadrada de 10 não é exata. Existe. Se você pegar a calculadora, você vai encontrar um número lá. É 3, alguma coisa. Só que não é necessário você calcular. Então, você deixa dentro da raiz mesmo, sem problema nenhum. Mas você tem que tirar o x de dentro do módulo. Então, x vai ser igual a quem? A menos, ó, é só colocar um menos na frente da raiz de 10, que é o x', e colocar um mais na frente da raiz de 10. Porque raiz de 10 existe, e a raiz quadrada de 10 é 3, alguma coisa. Então, tem o número 3, alguma coisa no lado positivo e também tem no lado negativo, tá? Então, a solução vai ser menos raiz de 10 e mais raiz de 10.